John Viking Resident Evil, capítulo 2. A sombra da cruz. O sol se pôs, e a silhueta da igreja que Robert Quendo mencionara erguia-se na escuridão como uma quietude sinistra. John Viking não acreditava no sobrenatural. Fantasmas não existiam, apenas almas com assuntos inacabados. E seu instinto, afiado como um bisturi, lhe dizia que os assuntos inacabados naquele lugar eram de outra natureza. Ele empurrou a pesada porta de madeira e entrou. O interior não era como ele esperava. Em vez do calor da fé, havia um silêncio tenso, um frio que lhe penetrava os ossos. O ar, em vez do aroma de incenso, tinha um leve gosto metálico, como de desinfetante. No saguão, uma jovem loira, de cerca de 20 anos, com uma bíblia na mão, olhou brevemente para ele e lhe sorriu como uma gentileza forçada. "Boa noite", disse ela, com a voz suave e cheia de esperança. "É uma igreja muito boa. O padre Benny é um homem de fé." "Boa noite", respondeu John, com a voz monótona. Assentiu com a cabeça, mas seus olhos permaneceram impassíveis. Olhou para ela, analisou-a. Ela não era uma vítima, ainda não. Apenas uma paroquiana. "Você está buscando redenção?" perguntou a menina. "O padre Benny tem um coração enorme. Ele irá guiá-lo." "Não. Só um pouquinho de informação", respondeu John, com sua voz habitual. De repente, a jovem loira pegou em seu braço e o conduziu até um homem de meia-idade que terminava uma conversa com um paroquiano. Eles se aproximaram do padre, um homem na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso que parecia genuíno, mas que não chegava aos olhos. "Padre, encontrei um novo paroquiano. É evidente que ele busca redenção e fé em Deus", disse a menina, com um sorriso radiante. "Meu nome é Sarah, e é um prazer apresentá-lo." O padre olhou para John com um pouco de surpresa, depois com um sorriso. "É um prazer, sou o padre Benny. É um prazer conhecer uma nova ovelha no meu rebanho. É um dia especial para mim, porque depois de tanto tempo, nossa irmã Sarah finalmente receberá a bênção de Deus." "É um prazer, padre Benny. Meu nome é John." "É uma honra conhecê-lo", respondeu John. "Percebo que você veio ao lugar certo", disse o padre suavemente. "O que o traz à nossa pequena igreja em Raccoon City?" John fez uma pausa, fingindo refletir. "Estive numa jornada em busca de paz. A tranquilidade deste lugar é diferente. A verdadeira paz se encontra no arrependimento, na entrega total", murmurou o padre Benny, com o olhar intenso. "Você parece um homem que viu muito, que viveu nas sombras. Dentro destas paredes, você pode encontrar a luz. A graça de Deus lhe dará propósito, um novo começo." John assentiu com a cabeça, o rosto indecifrável. "Tenho pensado nisso. O peso dos meus pecados é pesado." O padre sorriu. "Não se preocupe. Nossa irmã Sarah receberá uma bênção especial hoje. É o primeiro passo em um caminho sem volta. Um caminho para a redenção." John se virou para Sarah. "E a que hora será?" perguntou John, com um toque de curiosidade genuína, embora forçada, na voz. "Daqui a 15 minutos", respondeu a garota, com um sorriso ainda mais radiante. "Preciso ir agora. Deus te abençoe." John assentiu com a cabeça, observando-a caminhar em direção ao altar principal. Por um instante, permaneceu em silêncio, observando o padre Benny, que deu um tapinha no ombro de Sarah e a abraçou. John, em seus pensamentos íntimos, analisou cada gesto, cada expressão facial. O padre parecia um homem de fé, mas havia algo sombrio e manipulador em seus olhos. "Ele é um lobo em pele de cordeiro", pensou. Depois de fingir um pouco mais de interesse pela religião, John se despediu do padre Benny e saiu da igreja casualmente. Lá fora, seus movimentos se tornaram metódicos, quase invisíveis. Atravessou a rua, os olhos percorrendo cada canto. Parou em um beco estreito entre dois prédios, um lugar sombrio e cheio de lixo. Era perfeito. Dali, ele conseguia ver a entrada principal da igreja, o beco lateral e as pessoas circulando pela rua sem ser visto. Era o lugar ideal para um homem que não queria chamar a atenção. Com a respiração controlada e o coração batendo em ritmo constante, John permaneceu ali parado.
Observou Sara e o padre caminharem em direção à parede onde havia uma cruz. O padre empurrou uma vela, e a cruz girou, revelando uma porta que dava para o porão. John observou a garota e o padre descerem as escadas. O instinto de John, o mesmo que lhe salvara a vida inúmeras vezes, gritava que algo estava errado. Ele se moveu, uma sombra que se dissipava na noite, e atravessou a rua. Seus pés não faziam barulho ao tocar o asfalto. Ele deslizou ao longo da parede externa da igreja, procurando uma entrada sem ser visto. Cada passo era calculado, cada sombra um esconderijo em potencial. Não haja de forma imprudente, disse a si mesmo. Apenas fatos. Sem preconceitos. Ele aproximou-se de uma janela lateral, escondida por uma trepadeira. Era alta o suficiente para ser inacessível à maioria, mas não a ele. Com um movimento ágil e sem fazer barulho, subiu. Já no telhado, deslizou pelas telhas, procurando uma entrada. Seus olhos, acostumados à escuridão, examinaram cada fresta, cada abertura, até que encontraram uma claraboia no teto. Estava coberta de poeira e sujeira, mas através dela, ele pôde ver um vislumbre de luz. John deslizou uma pequena faca pela moldura da claraboia, erguendo-a com cuidado. O som de um leve rangido foi tudo que denunciou sua presença. Ele a deslizou pela abertura, pousando suavemente em uma prateleira no interior. O ar estava denso e abafado. Ela estava no alto da nave principal, escondida entre as vigas de madeira. Seu olhar se voltou para a cruz no altar. A cruz não estava mais na parede, mas havia sido virada, revelando uma porta que estava fechada. Sua mente, treinada para não agir por preconceito, buscava um padrão. Um padrão que não se encaixava com a redenção e a fé. John não era um homem de fé, mas sabia reconhecer um engano quando o via. E este era um engano bem orquestrado. Ela deslizou pelas vigas até o altar, movendo-se com a graça de um fantasma. Parou diante da parede de pedra. Viu uma pequena fenda na parede, revelando um mecanismo. Seus olhos pousaram no lustre. Ele a empurrou delicadamente, imitando o gesto do padre. A cruz girou, mas em vez de se abrir como uma porta, virou-se para baixo, revelando uma escada em espiral que descia para a escuridão. Então este é o portão para o paraíso, pensou John, num raro momento de humor negro. Uma cruz que se vira de cabeça para baixo para revelar uma escada para o inferno. Muito bíblico, padre. Sem perder um segundo, John começou a descer a escada em espiral. Seus movimentos eram uma sinfonia de velocidade e silêncio. Os degraus de pedra estavam frios e empoeirados, mas seus pés descalços, calçados com suas botas especiais, agarravam-se a ele sem fazer o menor ruído. A cada passo, sua mente se absorvia cada vez mais no ambiente ao seu redor. O ar ficou mais denso e o cheiro de produtos químicos se intensificou. As vozes do padre Ben e de Sara, mais nítidas a cada passo que ela dava, tornaram-se mais perturbadoras. A voz do padre era suave e doce. A de Sara, cheia de esperança. O que você pensa que está fazendo, pai? Disse João para si mesmo. A voz da menina, que antes transbordava esperança, agora soava ansiosa e assustada. Pai, o que é isso? O Senhor me prometeu uma bênção, não isso. Reclamou ela. O processo é doloroso, mas a recompensa é eterna, disse o padre, com a voz agora áspera e fria. Não se preocupe. Em breve você será um ativo muito valioso para a empresa. John ouviu um gemido e a garota exclamou. O que você colocou em mim? Estou tonta. Eu te disse que seria uma pequena picada, respondeu o padre com um sorriso cruel. Não se preocupe. Isso é só o começo. John sabia que a conversa não lhe dava todos os detalhes da situação. Sua mente, fria e lúcida, permaneceu focada nos fatos. Ele ouviu o áudio, mas não se deixou levar pelo pânico ou pela emoção. Seu treinamento o ensinara a confiar apenas no que seus olhos viam. O som de um gemido, uma exclamação, um padre falando de bens valiosos e companhia, não era suficiente para fazê-lo agir. Ele era um homem de fatos, não de suposições. Ele se moveu silenciosamente, descendo os últimos degraus.
Com a mão no bolso, pronto para sacar a arma, aproximou-se da porta do porão. Abriu-a cuidadosamente, apenas o suficiente para que seus olhos vissem o que estava acontecendo. A cena era ainda mais sombria do que eu havia imaginado. O porão era um lugar de pesadelo, com celas de metal e macas. Sarah estava em uma delas, inconsciente. O padre, com o rosto desprovido de qualquer traço de bondade, estava cercado por um grupo de cientistas. Mas isso não era tudo. John contou mentalmente as pessoas na sala. 4 cientistas de jaleco branco, o padre e 5 guardas com equipamentos militares avançados. John reconheceu o logotipo nos uniformes. A Umbrella Corporation. Uma empresa farmacêutica que, por algum motivo, estava conduzindo negócios obscuros em uma igreja. A mente de John Wick funcionava com a fria precisão de um computador. Não havia tempo para choque. Seu treinamento e instintos lhe diziam que precisava agir. Lentamente, sacou sua pistola com um carregador estendido, verificou-a e acoplou um silenciador. Sua mente já calculava a ordem de eliminação. Os guardas armados representavam a principal ameaça. Em seguida, vinham os cientistas, que poderiam constituir uma ameaça secundária. O padre, a origem de tudo, permaneceria vivo. Sem hesitar um segundo, John escancarou a porta. O primeiro tiro atingiu o guarda mais próximo em cheio na cabeça. O som abafado do disparo foi quase um sussurro. John moveu-se como um raio, atirando com precisão cirúrgica. Os 4 primeiros guardas caíram instantaneamente, com uma bala na cabeça, sem sequer um gemido. O 5º guarda, que estava mais distante, sentiu a rajada de vento quando um colega caiu no chão sem motivo aparente. Por instinto de sobrevivência, ele se virou e, bem a tempo, viu o cano da arma de John Wick apontado para ele. Ele disparou seu fuzil de assalto na direção de John, que rapidamente levantou o paletó para se proteger. As balas perfuraram o tecido e o colete de Kevlar que ele usava por baixo, fazendo com que algumas balas ricocheteassem. O som de tiros de fuzil de assalto estilhaçou o silêncio da sala. John, aproveitando o momento de confusão, abrigou-se atrás de uma das macas de metal. O guarda, pensando que teria um momento de descanso, procurou desesperadamente por cobertura. Mas foi um erro fatal. John não lhe deu um segundo sequer. Ele saiu da cobertura com uma velocidade sobre-humana. O guarda reagiu tarde demais. Ele ergueu o rifle, mas uma bala perfurou seu crânio. Com os 5 guardas eliminados, o padre e os cientistas ficaram em estado de choque total. John permaneceu ali, com a arma fumegando e o olhar frio. John Wick não hesitou. Não houve aviso, nem negociação. Apenas a execução do plano. Os cientistas, testemunhando o massacre, caíram de joelhos. Por favor, não! Gritou alguém. Eu tenho família. Não sabemos de nada. Só estamos fazendo o que nos mandam. Implorou o outro. John não quis ouvir. Seus ouvidos estavam treinados para ignorar súplicas. Recarregou sua arma com uma frieza gélida. Com o padre ainda em choque, John aproximou-se dos 4 cientistas e disparou impiedosamente, um por um. O silêncio na sala, quebrado apenas pelos suspiros da arma com silenciador, era um lembrete do que John Wick era capaz. Enquanto os corpos dos guardas e cientistas jaziam no chão, John Wick os examinou com um olhar meticuloso. Notou alguns movimentos espasmódicos, os últimos suspiros de vida. Com a mesma calma com que chegara, ergueu a pistola e, sem hesitar, disparou mais 2 tiros. As balas, precisas e silenciosas, atingiram em cheio os crânios daqueles que ainda se moviam. Sua respiração permanecia constante, seu pulso inalterado. Era uma rotina, um hábito de um homem que não deixava nada ao acaso. O padre Benny, que estava ajoelhado, com as mãos trêmulas, murmurando uma oração ininteligível, silenciou diante da frieza de John. Os olhos do padre se arregalaram e sua voz, antes suave e melodiosa, desapareceu. Agora, havia apenas um silêncio ensurdecedor. John aproximou-se do padre Benny, que ainda estava ajoelhado, com o olhar vago e as mãos trêmulas. John não disse nada. Abaixou-se, tirou um carregador novo do bolso e inseriu-o na pistola.
O clique metálico ecoou na sala silenciosa. O que é a Umbrella? Perguntou John, com sua voz fria e monótona de sempre. O padre balançou a cabeça, sussurrando: não sei do que você está falando. John, com a paciência de uma máquina, mirou no joelho do padre. A bala silenciada atingiu o alvo com um baque surdo. O grito do padre Benny foi interrompido por um gemido de dor indescritível. Seu joelho deslocou, sua patela fraturou e o osso se estilhaçou completamente. Sangue espirrou pelo chão. Senhor Spencer, conceda-nos forças, murmurou o padre Benny. John moveu-se para o outro lado, mirando no cotovelo. O padre, com os olhos cheios de lágrimas, fechou-os com força. Outro tiro. O cotovelo estilhaçou-se e o braço dobrou-se no ângulo antinatural, o sangue a pingar nas vestes do padre. O padre Benny caiu no chão, o corpo contorcendo-se de agonia. Não estou te perguntando. Estou te dizendo para me dizer, disse John com uma voz que parecia um sussurro mortal. O padre balançou a cabeça, com a boca cheia de sangue. John ficou frustrado. Ajoelhou-se, agarrou o padre pelo pescoço e o ergueu. O rosto do padre Benny estava inchado de dor, mas seus olhos, apesar do terror, demonstravam uma estranha determinação. John estava prestes a acabar com a vida dele. Oh! O grande John Wick, disse o padre, com a voz rouca e sussurrada. O temido Baba Yaga, eu não esperava que um fantasma assombrado pela alta cúpula fosse acabar com a minha vida. John parou. Seus olhos, sempre frios e vazios, se abriram ligeiramente. O padre o reconheceu. Como isso era possível? O padre sorriu, um sorriso macabro, ensanguentado. Não se preocupe, continuou o padre, sussurrando com uma frieza que rivalizava com a de John. A Umbrella não ficará parada. Eles vão te encontrar. Eles vão cuidar de você. E eles não vão se importar com a cúpula alta. John respondeu destemidamente, com a voz um trovão silencioso. Eles deveriam tentar. Virei atrás de todos que vierem. Matarei qualquer um que se aproximar. Matarei todos eles. O padre caiu na gargalhada, um som seco e aterrador. Você acha que a Umbrella vai enviar assassinos para matar o lendário Baba Yaga? Você está enganado. Será muito pior do que isso. Sem dizer mais nada, John Wick atirou na cabeça dele. O crânio do padre Benny estilhaçou-se, espalhando sangue e massa encefálica pelo chão. O corpo sem vida caiu no chão, sem gemer, sem sussurrar, sem rir. Havia apenas silêncio.